Olá, graça e paz a todos vocês. Hoje eu quis seguir o exemplo de Paulo, que ele escrevia carta aos seus amigos, como é a carta de Tito, né? E, e eu hoje, claro, não vou escrever uma carta, vou gravar um vídeo. Mas nesse exemplo, nesse mesmo espírito, nessa vontade de trazer verdades, eu vou gravar esse vídeo para um amigo. E aí eu coloco ele aqui no canal para que você que tem um amigo e você quiser transmitir para ele verdades, que você faça como Paulo fez, né? Envie essa carta ao seu amigo. E eu tenho certeza que isso pode ser de muito poder. Isso pode ser uma grande demonstração de amizade. Vem comigo. Amigo, eu resolvi gravar esse vídeo porque eu gostaria de te contar uma história, uma verdade que vai mudar a sua vida, se você abrir o seu coração para ouvi-la com atenção. Nós nos encontramos ontem num evento, não era um ambiente para nós conversarmos sobre assuntos sérios, era só um ambiente para a gente confraternizar entre outros amigos, mas refletindo na noite de ontem e nas histórias que você me contou, eu me senti inspirada a escrever essa carta para você. Uma carta tecnológica, né? Já que nós somos dessa era. E eu não vou falar o seu nome aqui porque eu quero te preservar, mas você sabe com o que eu estou falando, porque eu vou te enviar esse vídeo pessoalmente. E o meu pedido aqui, através desse vídeo, nesse início desse vídeo, é que você escute essas verdades que eu quero te falar com bastante atenção. Se você não tiver paciência para ir até o fim, você dá uma pausa, depois você volta. E eu creio que você vai guardar esse vídeo e vai ouvi-lo sempre que você tiver um convite do próprio Deus. Então é o seguinte, como você declarou que você é cristão, que você tem fé em Deus, então eu entendo que a Bíblia nos une como amigos, como irmãos da mesma fé. E eu quero te reforçar uma história que está na Bíblia e que eu creio que você crê e que pode te trazer respostas, revelações, né? Melhor dizendo. Então, assim, lá no princípio Deus criou o homem, né? Adão e Eva, e colocou eles para viver no jardim do Éden. E deu a eles total liberdade. Não uma absoluta liberdade, porque existia um único porém que eles não podiam fazer, que era comer de uma árvore que se chama árvore do bem e do mal, conhecimento do bem e do mal. Eles podiam comer de tudo, então eles podiam tudo naquele jardim. Era tudo muito lindo, tudo muito perfeito. E eles tinham um relacionamento íntimo com Deus, com o Criador, ao cair da tarde, todos os dias. Mas eis que eles receberam uma proposta, né, de Satanás, pela figura da serpente, que falou: como assim vocês não podem comer nada, né? O pai está negando e aí, não, vocês podem comer sim, come desse fruto, porque na real o que Deus está querendo é que você não seja como ele, né? Pode comer. E aí Eva comeu e deu para o seu marido. Eu creio que você já ouviu isso, mas eu preciso iniciar com essa história para poder ir até o final. E aí, a partir do momento que ambos comeram, então seus olhos foram abertos e eles passaram a ter conhecimento, entendimento, né? Perderam a sua pureza. E aí, inclusive, perceberam imediatamente que eles estavam nus e se envergonharam disso. E a partir desse momento, então, eles se esconderam de Deus. E Deus chegou para conversar com eles, eles estavam escondidos e revelados que estavam nus, e Deus então falou: quem te contou que vocês estão nus, né? Ou seja, vocês então consumiram
fizeram a única coisa que vocês não podiam fazer, né? E aí, Deus então matou um animal, tirou a pele desse animal, vestiu os dois como proteção, como cuidado, mas tirou eles dali do paraíso como castigo. Não é como castigo, mas ali também tinha a árvore da vida. E o homem, com essa corrupção então da desobediência, se ele se alimentasse da árvore da vida, ele não iria mais morrer. E o que seria da humanidade vivendo eternamente com o coração corrompido? Então, a partir disso, foi estabelecida a morte, né, da nossa vida, fora do acesso à árvore da vida. Então, nós vivemos aqui um tempo limitado e morremos, voltamos ao pó, como consequência do pecado, né? E aí, amigo, por que eu estou te contando essa história? Para você entender que, a partir desse momento, nós que somos filhos de Adão e Eva, a humanidade completa, sem tirar nem pôr, se originou do primeiro casal. Só que esse primeiro casal é uma matriz corrompida. De acordo com a Bíblia, de acordo com a palavra de Deus, é uma matriz corrompida, porque no seu DNA veio então essa corrupção, né? Que já vem em nós, que nós já nascemos com ela. Então, quando a palavra de Deus fala que nós precisamos de um Salvador, ela não está falando necessariamente dos nossos pecadinhos aqui da terra. Não existe pecadinho e pecadão, mas para você me entender dentro da nossa linguagem aqui humana, não é necessariamente dos pecados que nós cometemos no nosso dia a dia, e sim dessa natureza corrupta que do homem mais de caráter mais ilibado que tem na terra, né? Como às vezes a gente se apresenta, né? Eu pago todas as minhas contas, eu respeito minha família, eu não falo mal de ninguém, eu não faço mal para ninguém. Esse, até aquele pior, a escória da sociedade, ambos estão nivelados diante de Deus, de acordo com essa palavra, como herdeiros, né, do primeiro casal, herdeiros dessa natureza corrupta e destituídos da glória de Deus. O que isso significa? Sem contato com Deus, escondendo-se de Deus. Como imediatamente o primeiro casal fez, se escondeu de Deus, nós vivemos nos escondendo de Deus. A gente não se desnuda diante de Deus, a gente não tem amizade com Deus, nós nascemos inimigos de Deus. Não é que Deus é nosso inimigo, nós somos inimigos de Deus. E isso é terrível, porque, amigo, nós podemos avaliar a nossa vida dessa forma e nós percebermos o vazio que nós temos dentro de nós. Conforme nós vamos amadurecendo e caminhando nessa vida, nós vamos percebendo que as coisas não nos preenchem, porque nós temos um vazio que é ilimitado, infinito, esse vazio interno. E esse vazio nós passamos a vida tentando preencher, mas aqui na vida tudo é finito. E aí a gente tenta preencher esse vazio com as coisas que são finitas. A gente passa uma vida fazendo uma faculdade porque a gente acha que ali está aquilo que vai nos preencher, a gente quer galgar degraus na vida profissional, a gente quer um marido ou uma esposa, a gente quer constituir uma família, a gente quer ganhar dinheiro, a gente quer trocar de carro, a gente quer melhorar a casa. E você vai vendo que nós somos insaciáveis, quanto mais a gente vai adquirindo, mais a gente quer adquirir, mais a gente quer fazer, porque esse vazio, ele é infinito, e uma coisa infinita não é preenchida nem por várias coisas finitas, que dirá por uma coisa finita. Então, amigo, o que eu quero falar para você? Que esse vazio ele tem que ser preenchido por Deus. Mas a nossa natureza corrupta, que nós herdamos dos nossos pais primitivos, do primeiro casal, não nos permite preenchê-la com Deus. Então, a boa notícia é o quê? Deus enviou o seu Filho. Ele amou o mundo de tal maneira, ele amou toda a humanidade de tal maneira, que ele enviou o seu Filho, que era unigênito, seu Filho único, para morrer por nós. Basta que nós o recebamos e creiamos no seu nome. E ele então nos dá o direito de sermos chamados seus filhos de Deus. E como filhos, a porta do palácio do rei se abre e nós podemos ter esse livre acesso à presença do nosso Pai.
mas é só através de Jesus, porque Ele é o único caminho que nos leva até o Pai. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida, ou seja, é o caminho que nos leva ao Pai, é a verdade que nos liberta dessa necessidade insaciável de preencher esse buraco infinito, e é a vida eterna, porque a partir desse momento nós então sendo chamados filhos de Deus, quando nós recebemos esse Salvador, quando nós temos esse entendimento que nós precisamos de um Salvador que nos livre dessa natureza corrupta que nós herdamos no nosso DNA, aí ele divide essa filiação de ser filho único e passa a ser o primogênito de muitos, porque através dele então nós recebemos o poder de ser chamados filhos de Deus. Só que aí, amigo, o que acontece? O Espírito de Deus, o doce Espírito de Deus, o Santo Espírito de Deus passa a habitar então naqueles que são filhos de Deus. Naqueles então que receberam esse poder, esse direito. E aí esse doce Santo Espírito de Deus é o que vai, a partir de então, direcionar a nossa vida. É o que vai nos consolar, é o que vai nos preencher, é o que vai nos fazer saciados, é o que vai nos bastar. Como Deus falou para Paulo, minha graça te basta, é a graça de Deus habitando em nós e nos bastando. Aí então nós estamos prontos a ter sucesso profissional ou não ter sucesso profissional, a ter uma família linda ou não ter essa família, a ter reconhecimento das pessoas à nossa volta ou ser o mais miserável na sociedade. Mas se nós temos a plenitude de Deus habitando em nós, nosso vazio, que é infinito, não existe mais, porque está habitado, preenchido por aquele único que é infinito, que é o Pai. Então, meu amigo, eu quero te deixar essa carta gravada para você, para que você medite nisso, pense nisso, e entenda isso. E peça ao Espírito Santo de Deus que te traga revelações, convicções dessa verdade. Porque não adianta você ser um case de sucesso na sua vida profissional. Isso vai passar, vai voltar ao pó. Porque essa é a maldição que ficou sobre o homem depois do pecado. Veio do pó e ao pó voltará. Não vai adiantar muita coisa para você. O seu legado financeiro ou como pai vai ficar por mais uma ou duas gerações. Nada mais que isso. Agora, o seu legado como filho de Deus, porque aí você começa a entender que a sua vida tem propósitos espirituais. Você já não vive mais dirigido pela sua carne, porque você morreu e nasceu de novo. Aquele que nasceu da carne é carne. Aquele que nasce do Espírito, que é quando o Espírito de Deus habita, quando você entrega a sua vida para o Rei dos Reis, aquele que morreu naquela cruz, no teu lugar, no meu lugar. Você reconhece então essa natureza corrupta e fala, eu preciso de um Salvador. Eu estou doente, eu preciso de cura. Eu estou morto, eu preciso ressuscitar. Aí você fala, essa é a minha cura, Jesus. Essa é a minha vida, a minha ressurreição, Jesus. Minha vida eu entrego nas mãos desse Jesus. Porque existe um reino de Deus aqui na terra e que vai viver na eternidade. E esse reino de Deus, o Rei dos Reis, é Jesus. O Cristo Jesus. E aí você entrega a sua vida para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e passa a ser então uma testemunha viva dessa verdade que ressuscita pessoas. Então você começa a deixar um legado de ressurreição para aqueles que estavam mortos. Um legado de vida dirigida pelo doce Santo Espírito de Deus para pessoas que estavam no necrotério da vida, filhos da desobediência. Ninguém vive sem ser escravo. Ou você é escravo de Satanás, filhos da desobediência, ou você é escravo de Cristo, filhos da obediência. E eu vou te falar uma coisa, os escravos de Cristo não vivem como escravos, porque eles recebem a verdadeira libertação. Os escravos de Cristo vivem como filhos,
Não faz nada por obrigação, faz por gratidão. Você falou tanto em gratidão. Você acha a gratidão uma coisa tão importante que dignifica tanto uma pessoa? Mas você precisa aprender a gratidão àquele que morreu na cruz pela sua vida. Então, assim, a gente não tem direito de julgar alguém que é ingrato. Nunca vai ter esse direito. Porque nós somos os mais ingratos dos ingratos quando nós rejeitamos que Jesus morreu por nós naquela cruz. Quando nós rejeitamos a vida que Ele dá para nós através desse sacrifício, da ressurreição dele. Quando nós olhamos para o Deus Criador do céu e da terra e fala para Ele assim, ó, eu não quero esse Jesus. Eu não quero entregar minha vida para Ele, eu quero viver pelas minhas próprias competências. Isso é ingratidão. E a partir do momento que você fala, eu quero esse Jesus, eu entrego a minha vida para esse Jesus, aí por gratidão você vai escrever cartas como essa, para que os seus amigos venham a ser ressuscitados também em Cristo. Amigo, fica com essa mensagem, eu estou aqui à sua disposição. Qualquer dúvida, qualquer coisa que você queira esclarecimento, onde estão esses textos na Bíblia, me chama, eu coloco tudo para você. E a gente pode, de repente, caminhar nesse caminho juntos, nessa verdade juntos, e vivermos a vida eterna juntos, nós, eu, você e os nossos amigos a quem Deus permitir que nós possamos escrever cartas como essa. E aí nós vamos viver eternamente com o nosso Pai. Mas aqui na terra, nós vamos viver a vida abundante, plenamente satisfeitos, porque aquele que é infinito vai preencher o nosso vazio infinito. Para a glória dele, então, eu deixo essa carta para você. Fique na paz do Senhor Jesus.